Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Bom, então para resolver essa questão, qual que é o primeiro detalhe que a gente tem que considerar aqui? A gente tem que considerar que a corrente que passa nesse ramo aqui não pode exceder 0,5 amperes aí. De onde vem esse 0,5 amperes? 500 miliamperes que ele falou. E como a gente descobriu que a corrente aqui vale 0,5, a corrente máxima, a gente vai olhar para esses dois e vai fazer uma comparação de correntes. Opa, se esse cara tem o dobro de resistência, então a corrente que passa nele é metade. Então se aqui vale 0,5, o cara que tem metade da resistência vai ter o dobro de corrente, então 1 ampere passando nesse ramo aqui. E essas duas vão se juntar, vão vir para cá, então vai ficar quanto? Meio desse cara, 1,5 amperes desse ramo. Tudo bem? Essa quantidade, essa informação que a gente consegue fazendo somente essa continha e usando o texto aí. E aí depois dessa informação, o que a gente consegue fazer então é fazer as associações em paralelo que estão mais fáceis de visualizar aqui. Então 60 paralelo com 30 a gente vai ter um resistor de 20 e 60 paralelo com 120 a gente vai ter um resistor de 40. Como que eu fiz isso aqui? Como são dois resistores, produto pela soma facilita aqui pra gente, né? Então produto 30 vezes 60 sobre a soma 30 mais 60, isso vai dar 20 e a mesma coisa para esses dois caras, 40. Então a gente obtém 40 para esse resistor aqui associado, a gente obtém então 40 para esse resistor aqui que a gente já tinha o valor, 20 para esse cara, 60 para esse cara, então a gente tem um total de 80 ohms nesse cara aqui, com 80 ohms nesse cara aqui. Opa, Taif, então esses caras são iguais, exatamente, então esses ramos são iguais. Como a gente já sabe que a corrente aqui é 1,5 amperes, se os resistores em paralelo são iguais, então significa que nesse ramo também vai passar uma corrente de 1,5 amperes, que totaliza então uma corrente de 3 amperes para o circuito como um todo. Opa, então eu já sei que a resistência equivalente aqui é 80 paralelo com 80, que vai dar 40 ohms. Eu já sei a corrente total desse circuito, então eu posso calcular a DDP U nesse circuito, que vai ser basicamente 3 vezes 40, também conhecido como 120 volts. Então essa era a resposta que precisava encontrar para a tensão do circuito, fazendo as associações e usando a informação que ele deu desse cara aqui que vale meio ampere. Tudo bem? Então essa questão era isso, não era uma questão simples, uma questão que exigia que você interpretasse muito bem esse texto, soubesse fazer todas essas associações e tomasse cuidado para usar aqui então a corrente total do circuito, que demora um pouco mais para ser obtida. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando aulas a mais. Abraço!